Hoje a nossa mega entrevista foi daquelas que você precisa estar com a caneta e o papel na mão. O Sidney Amendoeira falou sobre a sua missão como atual diretor jurídico da Associação Brasileira de Franchise e também da sua dupla profissão, formado em Direito, mas exerce com brilhantismo a vida acadêmica como professor da GV. Ele também trouxe novidades como a cobrança de ISS sobre os royalties das franqueadoras e o que todos nós precisamos nos preparar para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Escuta só como foi esse papo. Se você está vendo o Sol ou a Lua, sejam muito bem-vindos, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Nosso propósito é entregar um conteúdo relevante para o seu dia a dia, para ouvir onde estiver, seja em casa, no caminho para o trabalho ou na academia. Hoje é daqueles dias que você se sente honrado de estar perto de pessoas que você admira. Eu vou falar com nada mais, nada menos, Sidney Amendoeira, que sem colocar o currículo na mesa, é daqueles caras do bem, cara, que você quer sempre estar por perto. Sidney, prazer imenso ter você aqui no nosso MegaCast. Prazer é todo meu, Julinho. Legal estar aqui com você. Conte sempre comigo. Pessoa do bem por pessoa do bem, você dá de 10-0 em mim. Então, conte sempre aqui com seu amigo. Que isso, cara. Muito obrigado. E vamos lá, vamos começar esse papo, cara, que eu acho que a gente vai trazer alguns insights. Você vai botar aí o pessoal para pensar e vai ser muito legal ter você hoje no nosso episódio. Tem muita gente que nos escuta que está na vida empresarial e outras que estão saindo da faculdade até pensando em empreender. Você é sócio de um escritório renomado e uma referência no segmento de franchising. Divide um pouquinho com a gente essa tua trajetória. Nossa, Júlio, quando a pessoa pergunta, né, divide tua trajetória, passa um filme na cabeça, né, Julinho? Sem dúvida. Eu tava brincando outro dia, eu entrei na faculdade, entrei na USP com 17 anos, eu tô com 47, já vai fazer 30 anos quase que eu entrei no mundo do direito, né? E eu entrei muito jovem, eu tinha essa coisa de gostar do direito, mas é muito aquela coisa que você imagina, né, na sua cabeça, você não tem a menor noção da realidade, e fui para a faculdade e lá se abriu um universo inteiro para mim, e eu saí de lá, trabalhei os 5 anos de faculdade, e quando eu saí, eu logo quis montar um escritório, eu sempre quis empreender, eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio, e eu montei meu escritório com 25 anos, cara, então meu escritório hoje tem 22 anos de existência, Júlio. Cara, que história. É muito doido, né? E eu comecei com a cara e com a coragem, cara. Eu tinha um dinheirinho lá que eu tinha guardado ao longo da faculdade com o meu salário, chamei uns amigos, montei um escritório com eles, e desses 5 que a gente começou, 2 estão comigo até hoje. Estamos há 22 anos juntos. Se contar o prazo que a gente trabalhou no escritório, estamos há 26 anos juntos. Então é uma vida, né? E é uma vida com os mesmos sócios e tocando uma vida de negócio aqui no Brasil que não é bolinho, né? Você sabe muito bem disso. Muito desafio. Porra, nem me fala, cara. Eu desafio todo santo dia. E na paralela, Júlio, eu sempre fui um cara, e isso acho que talvez pouca gente saiba, eu sempre gostei da área acadêmica, eu sempre tive um sonho de ser professor. E eu saí, ao mesmo tempo que eu montei meu escritório, eu fui fazendo pós, mestrado, doutorado, e eu tenho uma carreira acadêmica. Então eu sou professor da GV e eu dou aula desde os meus 24 anos, cara. Então eu brinco e falo que eu tenho 2 carreiras, né? A de advogado, que é dono do escritório, e essa outra carreira, que é outro mundo, que é ser professor. Legal que você consegue, né, juntar a tua criação com multiplicar o teu conhecimento, né? Você empreendeu e eu tive uma experiência muito semelhante à sua, também tive um escritório de advocacia no início da minha carreira e eu lembro que o meu desafio para sentar às vezes com um executivo, eu tinha lá meus 25, 26 anos, um executivo de uma empresa, eu comecei a deixar a barba crescer para não só através do meu conteúdo, mas também de um primeiro impacto causar essa credibilidade, né? E você falando, cara, me passou aqui um filme e a importância que é a sociedade.
Eu adoro essas histórias, Sidney, porque você tem sócios que começaram até hoje, eram teus amigos, e você mantém esse laço tão forte. É um desafio para o empreendedor, não é, cara? Pô, total, Júlio. E essa tua história da barba, a minha é igualzinha. Eu deixei primeiro uma barba, depois um cavanhaque, hoje eu uso barba de novo. Então, é que hoje eu não preciso mais parecer que eu sou velho, porque eu sou velho hoje, né, Júlio? Então, essa parte eu resolvi. Que isso, cara, você é jovem. Mas, né, eu cheguei, né, na idade que passa uma certa credibilidade, né? Mas, brincando, a Silvia, minha sócia, ela foi minha chefe, ela me contratou como estagiário dela, a gente passou a ser sócios do mesmo escritório e depois montamos o nosso. E o Rafael foi meu estagiário que eu levei da faculdade, então estamos juntos até hoje. Você vai falar para mim, putz, foi tudo flores ao longo desses, né, tantos anos? Não, não foram, mas cara, com respeito, Júlio, e tendo valores parecidos, eu acho que o resto você supera. Se você tiver os mesmos valores, a coisa vai. Sensacional. E o meu pai, cara, tem um ditado que ele fala assim: para você conhecer uma pessoa, você precisa comer no mínimo 5 quilos de sal com ela, né? Para você se azeitar, conhecer as dificuldades, entender como funciona melhor uma conversa. E, porra, com teus sócios deve ter comido uns 30. Puta, nesses anos todos, Julinho, comemos bem mais que 30, mas graças a Deus, né, cara, você com o tempo, né, e na área do direito que você conhece bem, a gente cria uma estabilidade, você forma um nome no mercado, você acha o teu nicho de mercado e a coisa vai. E o meu sócio, pra você ter uma ideia, Júlio, eles trabalham com direito das telecomunicações regulatório, TI, ou seja, não tem nada a ver com franchising, que é a minha praia. E a gente tá juntos porque realmente a gente se gosta, a gente tem uma sociedade harmoniosa, que funciona, entendeu? Exato, cara. É o propósito de vocês juntando e alavancando a causa do escritório. Isso é uma inspiração para quem quer montar o seu negócio, né? Seja uma empresa para o varejo ou um escritório de advocacia, cara. Essa união, esse propósito e esse respeito é que faz a diferença lá no final do mês, né, cara? Com aquele momento onde vocês vão se reunir para ver se tá dando certo, se teve alguma coisa errada e se essas bases estão bem alinhadas, a conversa flui e os projetos começam a trazer valor para esse empreendedorismo. E assim, Júlio, eu vou te falar um negócio que eu acho que você tocou num ponto-chave. No começo da sociedade, a gente dividia tudo em partes iguais, como se todo mundo tivesse todos os custos e todo mundo trouxesse todos os clientes. Isso gerou muito problema para a gente. Até a hora que a gente desenvolveu um método de remuneração 100% em meritocracia. Quando nós fizemos isso, todo mundo se sente confortável, entendeu, Júlio? E eu acho que é isso que agora esquece o direito, né? Esquece o escritório de advocacia. Quando você tem um negócio, se você cria metodologia para remunerar os teus sócios de maneira adequada e que ninguém se sinta injustiçado trabalhando pelo outro sem ser remunerado e você ter essas bases de valor sólidas, a coisa vai, entendeu? Perfeito, cara. E o franchising mudou a tua vida e hoje você é o nosso diretor jurídico da Associação Brasileira de Franchising. Cara, isso é uma conquista muito especial para o currículo de uma pessoa e que vem com uma grande responsabilidade, né? Como é, Sidney, você representar o franchise brasileiro e essa grande representatividade, né, do franchise que é formada por questões jurídicas? Pô, isso você tem razão, Júlio. Eu tô na ABF, né? Eu sou associado à ABF há, sei lá, acho que uns 20 anos. E eu entrei na diretoria institucional há 3 anos atrás, né? Então eu servi 2 anos como diretor institucional e estou servindo esse ano como diretor jurídico. E vou dizer para você, meu amigo, é uma tremenda responsabilidade representar o setor tão importante quanto o nosso, representar pessoas como você, Julinho, que quando eu falo em nome da BF, eu estou falando em nome da Megamat, eu estou falando em nome de outras tantas empresas, são aí 1.500 associados que nós temos, né? E é uma baita responsabilidade. São 3% do PIB, né, que o franchising movimenta no Brasil. E todo dia, Júlio, a gente está conversando com o Congresso, está conversando ali na Câmara, no Senado, prefeitos, vereadores, deputados, governadores, em prol do franchising, e é uma baita responsabilidade. Eu sinto muito
isso não é um peso, né? Acho que você falou tudo, é uma grande responsabilidade que a gente tem que tocar. E você tem que tratar isso com um carinho, um amor e uma dedicação muito grande. Então eu tento equilibrar os pratos aí para conseguir fazer isso e desempenhar, né, o que se espera dessa figura, que é um pouco jurídica, um pouco institucional, que ajuda a modificar leis, ajuda a tentar nos proteger nos tribunais, né, buscar uma legislação que seja favorável e amigável, né, friendly para o varejista, para o empreendedor, para o franqueador. Então é uma baita responsabilidade, meu irmão. Você falou do equilíbrio, cara, das relações, né? O mundo da advocacia, ela é sim baseada na lei, no processo e todos os trâmites judiciais ou de análise de contrato, mas também tem um peso importante que é o relacionamento. Né? Através do relacionamento você consegue apresentar a tua oratória, o teu estudo, para que o legislador ele possa ver caminhos prósperos para aquela matéria. E eu acho que esse é o teu real propósito liderando essa diretoria jurídica da ABF. Não, total. E posso te dizer um negócio? Acho que você falou uma coisa quando você fez a pergunta. Você falou assim, Sidney, o franchising mudou sua vida. Mudou mesmo. Você sabe, Julinho, eu sou professor de processo civil. Eu montei minha carreira acadêmica para ser um advogado de contencioso, de briga, e quando o franchise entrou na minha vida 20 anos atrás, e não fui eu que escolhi, eu acabei sendo escolhido e me apaixonei, eu não tinha ideia de que aquilo ia ser a minha vida nos próximos 20 anos. E eu conheci as pessoas mais incríveis ao longo desses 20 anos. E você sabe muito bem de quem eu estou falando, são grandes amigos nossos, grandes empresários, empreendedores, que fazem com que o franchising seja essa potência mundial, né, Júlio? A gente é reconhecido no mundo inteiro, Julinho. E quando você começa a conviver com essas pessoas, você sai um pouco daquele mundinho do direito, né? Aquela coisa mais caretinha, fechada em 4 paredes, engravatada, e o franchising me ensinou isso, que dá para você cultivar cada vez mais relacionamentos e usar os relacionamentos de uma maneira sempre de boa fé, adequada, honesta, decente, para gerar benefício para o próprio franchise, entendeu? E para as pessoas que estão ali envolvidas. Isso eu devo imensamente a todos vocês. E essa atmosfera que é criada no franchising, né? Porque o franchising, ele tem um alicerce muito importante, que é o relacionamento entre as pessoas. E quando a gente junta essas empresas que são representadas por empresários de sucesso e que se preocupam no networking, se preocupam em levar conteúdo. Por exemplo, aqui, cara, a gente está dividindo aqui um conteúdo que certamente vai ser aproveitado por um outro empresário, por um executivo. Eu acho que esse é o grande diferencial da nossa Associação Brasileira de Franchising. Olha, Júlio, eu participo de algumas associações e nenhuma é sequer remotamente parecida com a ABF nesse sentido. E o André, o Friedheim, nosso presidente, ele tem uma frase que eu acho tão legal, ele cunhou uma expressão que é co-opetition, né? Ele brinca e fala que a gente concorre entre a gente, né? E ao mesmo tempo a gente coopera. Então, por exemplo, você quer classe que mais poderia ser desunida que advogado? E os advogados de franquia dentro da ABF são super unidos, Júlio, eu posso te garantir isso. A gente coloca a cabeça junto para funcionar em prol do sistema. E eu sei que você faz isso com seus concorrentes direto no setor de food, e eu sei que no setor de moda isso acontece, eu sei que nos outros setores da ABF isso também acontece. Então eu acho que você falou tudo, cara. Essa união que a gente tem, esse relacionamento, é o que torna o franchising tão importante aqui no Brasil. André, o nosso líder e amigo pessoal, também vai estar aqui no MegaCast em breve. A gente vai gravar um episódio com ele também para ele falar sobre a trajetória no franchising. E falando ainda do franchising, o franchising é novo no Brasil. A primeira lei é de 1994 e recentemente a gente teve algumas novidades, né? Qual é essa linha do tempo e como você vê o empresário brasileiro seguindo os bons princípios para um franchising transparente, correto e próspero? Excelente pergunta, Júlio. Bom, o franchising, ele existe como a gente conhece ele hoje, né, desde a década de 50 do século passado, né, mas ele surgiu na Guerra Civil Norte-Americana com a Singer. Então você tem todo um período pré-94 aqui no Brasil em que o franchising era aplicado, mas não havia uma lei para estabelecer isso. Aí, lá atrás, nos anos 90, a gente fez meio um copy-paste da lei americana, né, Júlio? A gente fez essa meio que adaptação da lei americana e trouxe o conceito para o Brasil, importou. E, você sabe disso tão bem quanto eu. Isso
colou no brasileiro, né? O brasileiro é um empreendedor nato, né, Júlio? Ele é criativo, ele vai atrás, ele quer ser dono do próprio nariz, ele busca alternativa. Ser empresário aqui não é para qualquer um, né, Júlio? Você sabe muito bem disso. Não é um leão todo dia. Todo dia, um leão, dois, né, Júlio? Porque tem o governo, tem um monte de leão para matar todo dia em termos de quanto custa, quanto pesa no orçamento. Quando eu falo governo, estou falando dos tributos, né? E independentemente disso, quando você tem uma legislação, essa legislação, com o passar dos anos, ela sofreu um certo envelhecimento. E aí, o que a gente achou que era adequado, né? Atualizar essa lei. E é um trabalho que foi feito a muitas mãos, a muitas mãos. Outros tantos diretores jurídicos da BF que me antecederam fizeram essa batalha aí no Congresso para aprovar essa nova lei, que, na minha opinião, ela tem uma grande vantagem. Diferente de várias leis brasileiras, a lei de franquia, ela é muito simples, ela é objetiva, ela é direta, Júlio, ela não amarra, ela não engessa o empresário. E nós fizemos de tudo nesse trâmite último legislativo, que eu tive o prazer de acompanhar assim muito de perto e tenho um orgulho gigante de falar junto com o André, com o Tom, né, com outras pessoas. Marcelo Maia, a gente negociou essa lei, os trâmites finais dela no Congresso ali, unha a unha, e conseguimos essa aprovação. Cara, eu acho que ela tem uma vantagem de deixar vocês fazerem o que vocês sabem fazer de melhor, que é trabalhar, né? O legislador do franchising aqui no Brasil, ele não impediu vocês de trabalhar como outros tantos negócios fizeram. Então, se vocês tiverem uma criatividade sob controle, adequada, com premissas básicas pré-estabelecidas e contando a regra do jogo via circular de oferta de franquia, você está dentro do jogo, Júlio. Não te parece uma coisa interessante, diferente? Isso é muito importante, porque hoje a natureza jurídica do empresário é ele arriscar, né, dentro de um estudo prévio, mas buscando o quê? Proporcionar às outras pessoas emprego, renda, prosperidade. E se você fica sendo submetido a muitas barreiras, você começa a ver uma grande dificuldade e a última linha no final não fecha. E esse teu sonho, essa tua vontade, ela vai minando, né? E quando você tem um ordenamento jurídico que proporciona o crescimento, cara, fica muito mais fácil empreender. E eu acho que esse trabalho que nos orgulha muito, e aí eu falando como franqueador, ele vai ao encontro de prosperidade e de bons negócios, boas relações, né? Que é o que o franchising determina. Perfeito, e é isso que eu queria te falar. Por exemplo, a ideia da lei de franquia foi justamente dizer assim, olha, você tem que avisar se fará isso ou fará aquilo, mas você percebe que em nenhum momento ela te obriga a fazer? Perfeito. Você diz o quanto você vai dar de know-how, você diz o quanto você vai dar de treinamento, você diz se vai ter cláusula de não compete ou não vai ter. A lei não te manda fazer, percebe? E aí eu acho, Júlio, que o grande desafio que a gente tem no Brasil, o que é? É conseguir esse mesmo mérito da lei de franquia no manicômio tributário brasileiro, que é tentar criar novas regras tributárias para a gente conseguir dar para o empreendedor esse conforto que você quer. A mesma coisa na área trabalhista, dando segurança para os dois lados, entendeu? Então eu acho que a lei de franquia ela é inspiradora para outras áreas do direito que precisam se inspirar nela para trabalhar e permitir que vocês trabalhem. É o franchising ditando um ritmo de modernidade do nosso aparato jurídico brasileiro. Eu, quando tive meu escritório, em 2007, eu liderei algumas formatações de empresa. Eu também busquei ir para essa linha do franchising e até 2013 eu atuava com essa matéria. E na época, Sidney, eu via um perfil de franqueador muito interessado em fazer expansão, focando na taxa de franquia como o grande faturamento. Você tem visto essa mudança de comportamento dos novos franqueadores no mercado? Sim, eu acho que esse modelo de viver de taxa de franquia, você viver de um repasse de um franqueado por outro e viver de uma taxa inicial de franquia, ela já não existe mais. Ela não dá futuro. O que existe hoje, Júlio, são franqueadores olhando para o bottom line do franqueado e pensando nessa parceria, entendeu? É esse o ponto. Eu acho que isso que é o mais relevante hoje em dia. Pensar na estabilidade do negócio, oferecendo para o franqueado ferramentas reais para que ele possa desenvolver as suas atividades. Acho que é muito o que você falou, cara. Concordo muito com isso e a gente precisa cada vez mais colocar isso na mesa como segurança
para o novo investidor, porque nesse franchising todo, a parte mais fraca é sempre o franqueado. Então, cabe ao franqueador assumir esse papel de responsabilidade e transparência perante os teus investidores. Perfeitamente. E você é um cara que faz isso muito bem e você sabe o que eu estou falando. Você acha que é fácil para você intuir que se você vivesse só de colocar franqueado para dentro e receber taxa de franquia sem pensar no franqueado que você está colocando na tua rede para substituir ele daqui 1, 2, 3 anos, tua rede não seria o que ela é. Entendeu, Júlio? E eu acho que os franqueadores perceberam isso e acho que um pouco que a lei de franquia ela ajuda a dar esse senso de responsabilidade, de coleguismo, de parceria e de colaboração, entendeu? Voltando um pouquinho, cara, sobre a advocacia, teve um fato curioso que o nosso time, quando mandou, né, o formulário para conhecer um pouquinho mais você preencheu ali em 2 respostas, sigilo. Cara, eu acho essa postura sensacional de um advogado e muito importante para os negócios, né? Isso traz à tona todos os princípios da deontologia jurídica, né? Como é que você vê a sobrevivência da advocacia nessa transformação, mantendo esse sigilo, essa limitação de divulgação e publicidade, no momento onde o digital é extremamente necessário para novos negócios? É gozado, né? A advocacia, acho que a gente vive num mundo um pouquinho diferente do que você vive. Então, por exemplo, eu posso contar um milagre, mas eu nunca conto o santo, Júlio, porque eu tenho que preservar de verdade os meus clientes, acima de qualquer coisa. E, Júlio, eu não me sinto nem um pouco compelido ou impedido, que a OAB me proíbe de fazer publicidade, mas eu não me sinto nem um pouco incomodado com isso, porque toda a publicidade que eu preciso, ela não vem do meu esforço, ela vem do boca a boca e do esforço que os meus próprios clientes fazem de indicar outras pessoas, né? Então, indicam para outros clientes. Então, nesses meus 30 anos de profissão, eu vivi desta publicidade, né? Que não parte de mim, ela é espontânea. E acho que vocês vivem isso também, né? As redes sociais fazem um pouco esse papel para vocês, entendeu? Claro que vocês acabam trabalhando ela muito melhor do que eu, vocês podem trabalhá-la, mas a advocacia ela vive muito desse boca a boca, da indicação, da busca de alguém confiável e sólido, que a mera publicidade por si só, na minha opinião, para a advocacia, ela não gera esse mesmo efeito. É aquele velho papo dos velhos costumes, da verdade absoluta, e isso gera credibilidade nesse meio empresarial, né, cara? Numa visão jurídica, o Sidney, qual é o papel do franqueado e do franqueador hoje em dia? Bom, vamos lá. O franqueador, para mim, ele tem um papel central que é licenciar a marca sempre de maneira sólida. Segundo, licenciar e permitir e de forma contínua transmitir know-how e garantir a possibilidade de distribuição de produtos e serviços para sua rede franqueada. Então, o papel central do franqueador é esse. Como ele faz isso? Ele faz isso pensando no negócio, criando estratégias de negócio, de marketing e gerando bottom line para o seu franqueado. Essa é a preocupação do franqueador. Ele tem que pensar no macro. O franqueado é aquele cara que está na ponta contrária. Então, ele precisa receber essa marca, esse know-how, esses serviços, esses produtos e fazer isso girar a ponto dele conseguir o quê? Mostrar na ponta final o valor, né, que aquilo tem e operar aquele negócio para gerar esse last mile, né? Então eu acho que o grande sucesso do franchising é essa colaboração entre aquele que estrutura o negócio e aquele que implementa essa estruturação de maneira adequada. Um não vive sem o outro, Julinho. E tem algum momento em que você vê que eles dividem essa bola, mas é uma divisão saudável e de união? Todo dia. E eu acho que a pandemia ensinou uma coisa para a gente muito importante. Pré-pandemia, eu acho que as pessoas tendiam a querer resolver os seus problemas de forma mais isolada, né? A franqueadora determinar em meio top-down decidir e o franqueado querer resolver o seu dia a dia da maneira que fosse mais adequada para ele. Com a pandemia, Júlio, eu nunca vi franqueadores e franqueados tão unidos num objetivo comum. E eles precisaram se ajudar de N formas, buscando, por exemplo, você imagina o emaranhado jurídico, você viveu isso, que foi todos esses decretos em nível municipal, estadual, federal,
mudança na lei trabalhista, tributária, foi uma loucura, né, Júlio? O que nós vivemos nesse 1 ano e meio foi uma absoluta loucura. E franqueador, eu acho que eu nunca fiz tanta live, tanta participação em eventos de redes de franquia como na pandemia, o que prova a preocupação dos franqueadores em trazer os seus parceiros para perto. E acho que isso é um movimento que se acentuou nos últimos anos com a criação de associações de rede, não associações de franqueado para brigar, associações de rede, de verdade, a franqueadores e seus franqueados, conselhos, comitês. Eu acho que essa estruturação do pensamento está muito mais bem organizada. O campo jurídico no franchising está passando por algumas provocações, Sidney. Tivemos recentemente uma decisão não favorável sobre o ISS que ainda não acabou. Certo ou ainda existe alguma esperança? Como é que está esse cenário do ISS no mundo do franchising? Bom, vamos lá. Em maio do ano passado, de 20, no meio da pandemia, o Supremo considerou que era constitucional a incidência de ISS sobre royalties. Aí nós fizemos um trabalho, Fernando Tardioli, meu antecessor na associação, que cuidou desse processo, ele fez um trabalho incrível e passou a bola para mim e eu fiquei com a missão de tentar reverter isso e buscar uma modulação dos efeitos, que infelizmente, Júlio, nós não conseguimos. Só para você ter uma ideia, desde que a pandemia se instaurou, o Supremo Tribunal Federal julgou 85% das causas que lhe foram submetidas em matéria tributária em favor do fisco, e contra o contribuinte. Na minha opinião, o Supremo está conseguindo fazer o que o Congresso não conseguiu, que é fazer uma reforma tributária, mas uma reforma tributária sobre o olhar estritamente jurídico e legal. E o que tem acontecido, Júlio? Hoje o cenário qual que é? Nós embargamos de novo de declaração, agora, essa semana, e a matéria vai ser novamente submetida ao Supremo, mas eu acho que as chances de reversão são muito baixas. Então, todo o esforço da associação está em duas frentes, que nós mapeamos as 15 principais cidades do Brasil onde existem franqueadoras, as grandes número de quantidade de franqueadores por cidade. Estamos negociando com as prefeituras a redução do ISS nessas cidades, pensando daqui para frente, baixando de 5% até 2%, que é o mínimo constitucional. Aí nós estamos olhando para frente. E para olhar para o passado, para a dívida que ficou para trás, a gente tem tentado trabalhar isenções, reduções e programas de refinanciamento, de refis ou de PERT, de regularização tributária, bastante profundos, entendeu? Então nós estamos nesse trabalho de formiguinha agindo. Que essa decisão do ISS, ela também afeta as empresas que obtiveram no passado decisão favorável de não incidência do ISS sobre os royalties? Salvo quem teve coisa julgada, trânsito em julgado, que a ação se encerrou de fato, que está preservado pela coisa julgada, ela afeta sim. Por quê? Porque esse recurso que subiu para o Supremo, apesar de ser de uma franqueadora específica, a Vembo, ele afeta a todos porque ele foi reconhecido como tendo repercussão geral e ele é julgado de forma repetitiva, ou seja, a partir do momento todos os recursos no Brasil inteiro foram suspensos, aguardaram o julgamento desse, na medida que esse foi julgado, a decisão do Supremo nesse é aplicada nos demais, com base nesse primeiro precedente que tem um caráter vinculante sobre as decisões dos tribunais. Tanto é verdade, Júlio, que os tribunais locais estão revertendo suas decisões anteriores favoráveis aos franqueadores e determinando a reversão para favorecer o fisco municipal. Perfeita a tua explanação, Sidney. E, como eu falei, o franchising e também o ordenamento jurídico tem passado por alguns desafios, né? E a LGPD, desafio jurídico, mas também para o empresário. O que é preciso ter em processos para corresponder a essa nova lei, Sidney? Olha, Júlio, essa tua pergunta é importantíssima, só quero mais uma vez pontuar, às vezes, aquela questão da legislação, né? No meio de uma pandemia, a gente vivendo aquele problema todo, não se adiou e se impôs a LGPD a todos os empresários, sem ter o mínimo cuidado de separar o joio do trigo, né? O pequeno empresário, o microempresário foi tratado igual às grandes corporações brasileiras, né? Sem nenhum tipo de filtro, nem nada. Então, a lei simplesmente passou tábua rasa e mandou todo mundo implementar aquilo da noite para o dia. O que eu acho? A nova Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem feito um trabalho agora, desde que ela foi implementada, de críticas voltadas para o pequeno
e para o médio, para dar para ele um certo conforto, porque se você for implementar tudo isso na sua empresa, Júlio, você deve estar vivendo isso, tem um custo muito relevante, tem toda uma parte de procedimento muito relevante, de processos internos relevante. Então, tem sido publicados, eu acho que vale, eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando com você para divulgar isso. A própria Agência Nacional tem divulgado cartilhas com checklists daquilo que os empresários precisam fazer, o que eles têm que observar e como atuar de maneira prática, não teórica, nessa adaptação sobre a ótica da LGPD. Mas aí não tem jeito, você vai precisar de um auxílio de um advogado, um auxílio de uma consultoria especializada em gestão da informação, para que você possa. Isso implica custo, né? Que nesse momento, vamos combinar, estava longe de ser o momento de obrigar os empresários a terem que arcar com esse custo. Sem dúvida alguma. No meio de um tiroteio, a gente ainda tem que se preocupar com uma guerra, né? Como você falou, é um desafio contínuo e saber entender os primeiros passos para se organizar é muito importante. Você falou de uma cartilha. Como é que o empresário pode ter acesso a esse material, Sidney? Esse material está no site da Agência Nacional de Proteção de Dados, é público, é acessível, é só acessar o site e procurar. É uma cartilha específica para o microempresário, para o empresário de médio porte, e ela tem separado, são 2 documentos, é uma cartilha, uma espécie de manualzinho, e um checklist de ações que precisam ser tomadas. Mas esse material a gente já recepcionou na BF, e estamos pedindo autorização para a agência para divulgar no site da associação. Assim que for possível, faremos isso e vamos te avisar, Júlio, para você dar publicidade aí e nos ajudar com isso. Muito interessante, cara. É importante, então, em termos de LGPD, a parte jurídica, mas também a parte técnica disso tudo. Grande explicação. Sidney, a gente está chegando aqui ao final desse papo maravilhoso e, cara, a gente tem uma preferência em comum que não é o nosso time, né? Eu sou Vasco, você é São Paulo e a minha recordação entre esse Vasco e São Paulo vem de 1989, no Morumbi lotado, onde depois de um cruzamento do Luiz Carlos Vinck, o Sorato fez o gol do título brasileiro. Cara, era o bicampeonato do Vasco, mas Sidney, eu não tô no momento propício para falar de futebol, você sabe disso. Aí você acha que eu tô, né? O São Paulo tá me dando muita alegria, né? A gente ganhou o Campeonato Paulista, não sei como, e de lá para cá nós estamos fazendo um esforço tremendo para cair para a segunda divisão do brasileiro. Cara, né, tá triste. Então acho que se a gente tem alguma coisa em comum que a gente gosta de tomar um bom vinho, né, Júlio? Eu acho que é mais fácil a gente conversar sobre isso que sobre futebol, né? Cara, sensacional. Eu lembro que a gente foi num evento em Miami, né? Que depois a gente foi para Las Vegas, para IFA, e você fez uma curadoria de vinho pro grupo, cara. Aquele momento foi inesquecível. Mas o que eu ia falar que a gente tem de preferência é pelo The Godfather, o Poderoso Chefão. A gente já conversou bastante sobre isso, né, cara? Sobre os princípios e essa trilogia dessa obra de arte. E eu queria, cara, saber se existe algum ponto que você aplica no teu dia a dia inspirado no Poderoso Chefão. Pô, eu acho que a grande sacada dele, foi bem lembrado, Júlio, você sabe que eu sou um cinéfilo e esse é, de longe, o meu filme predileto, né? E eu acho que a grande sacada dali eu aplico sim. Todo advogado é um negociador, como todo empresário é um negociador. Claro que a gente não vai matar o cavalo de ninguém e botar na cama para conseguir uma negociação igual ele fez, mas muitas das técnicas do Vito e do Michael Corleone que ele usa em termos de negociação e do consigliere dele, para mim são fonte de inspiração até hoje, né? De estratégia, como pensar uma negociação, como trabalhar em rede. Eu acho que tem um link profundo entre ele, a ideia de negociação e a ideia de trabalhar em rede com outras pessoas, cara. E eu gosto muito disso e para mim é fonte de inspiração até hoje, sim, Júlio. E toda profissão, cara, acho que existe só uma profissão nessa vida que é ser vendedor e ser vendedor é ser um negociador. Cara, sensacional esse link que você fez com essa trilogia que a gente tanto gosta. Eu acredito também que os ouvintes do MegaCast são fãs dessa trilogia do Poderoso Chefão. Sidney, pra gente fechar, cara, o que o nosso franchising precisa ter para fortalecer a sua real proposta, que é a segurança para o investidor? Você falou a palavra-chave, só que eu vou complementá-la, é segurança jurídica. Eu acho que, do meu ponto de vista, se a gente conseguir ter um sistema brasileiro que dê ao empresário segurança jurídica,
e deixar vocês trabalharem acima de tudo. É esse o meu sonho dentro da BF, é tentar buscar ao máximo um sistema que dê para vocês a segurança, para que vocês possam fazer o que vocês sabem fazer de melhor, que é vender, é negociar, é criar, é estruturar, é empreender e montar novos negócios. Deixar o Brasil crescer, meu irmão. É isso que a gente precisa. Dar segurança jurídica para vocês. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, tua disponibilidade. Eu sei como é a tua agenda e, acima de tudo, pela tua dedicação com os seus estudos, os seus ensinamentos e toda a sua disponibilidade de tempo, porque quando a gente disponibiliza tempo para trabalho, a gente está abrindo também muitas coisas que a gente poderia estar com a família. Então, muito obrigado por ser essa pessoa polivalente, enfrentando aí os leões brasileiros que a gente tem que vencer a cada dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, Júlio, saudade de ter você perto presencialmente. Espero que a gente possa se ver de novo em breve. Queria deixar um abraço aqui para todos os seus ouvintes, para a tua audiência, e queria agradecer a você a oportunidade de ser teu amigo e de viver o franchising contigo. Mais uma mega entrevista para a playlist do MegaCast. Por aqui, Júlio Monteiro, e você pode acompanhar conteúdo como esse no LinkedIn ou no J Monteiro Mega no Instagram. Te vejo por aí. Uma produção, voz e conteúdo.